Em certa ocasião, ele estava à beira do lago de Genezaré, e a multidão se apertava em volta dele para escutar a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos atracados à beira do lago, mas os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as suas redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Sentou-se então e, do barco, começou a ensinar as multidões. Quando parou de falar, ele disse a Simão: Vá para onde é fundo, e abaixem as suas redes para uma pesca. Simão, porém, disse em resposta: Instrutor, trabalhamos arduamente a noite toda e não apanhamos nada, mas, como o Senhor pediu, abaixarei as redes. Pois bem, quando fizeram isso, apanharam uma quantidade tão grande de peixes que suas redes começaram a se romper. Então, fizeram sinal para os seus sócios no outro barco, para que se aproximassem e os auxiliassem. E eles vieram e encheram ambos os barcos, de modo que esses começaram a afundar. Vendo isso, Simão Pedro se prostrou aos joelhos de Jesus, dizendo: Afaste-se de mim, Senhor, porque sou um pecador. Pois tanto ele como os que estavam com ele foram tomados de espanto em vista da quantidade de peixes que tinham apanhado. E o mesmo aconteceu com Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Mas Jesus disse a Simão: Pare de ter medo. De agora em diante você apanhará homens. Assim, levaram os barcos de volta à terra, abandonaram tudo e o seguiram. A pesca no mar da Galileia. Como era a vida de um pescador no mar da Galileia no primeiro século? A resposta esclarece muitos relatos evangélicos. Esse mar é na verdade um lago de água doce com cerca de 20 quilômetros de comprimento e uns 12 quilômetros de largura. Já por muito tempo os pescadores exploram sua grande quantidade de peixe. Pelo visto, no portão do peixe de Jerusalém havia um mercado de peixe. Parte dos peixes vendidos ali vinha do mar da Galileia. O apóstolo Pedro era de uma cidade no mar da Galileia chamada Betsaida, que talvez signifique casa do pescador. Outra cidade no lago era Magadã, ou Magdala, onde Jesus levou seus discípulos algum tempo depois da ocasião em que andou sobre a água. Segundo um escritor, o nome grego dessa cidade pode ser traduzido Vila de Processamento de Peixe. Era conhecida por suas grandes indústrias de peixe, onde o peixe pescado localmente era secado e salgado, ou colocado em conserva para a produção de um molho que era preservado em potes de barro chamados ânforas. Esses produtos eram embalados e despachados, provavelmente para todo Israel e até para fora. Portanto, pescar, processar e comercializar peixe era um grande negócio na Galileia nos dias de Jesus. É fácil achar que isso trazia vantagens econômicas a muitas pessoas da região. No entanto, não era bem isso que acontecia. A pesca não era uma mera atividade de iniciativa privada, como muitos leitores modernos do Novo Testamento talvez pensem, diz um erudito. Ela fazia parte de uma atividade regulamentada pelo Estado e lucrativa para a elite. Herodes Antipas foi nomeado por Roma como governante distrital, ou príncipe territorial da Galileia. Assim, ele controlava as estradas e os portos do seu território, bem como os recursos naturais como minas, florestas, agricultura e pesca. Esses recursos eram uma fonte importante de impostos para Herodes. Não temos informações detalhadas sobre a política de cobrança de impostos na Galileia do primeiro século. No entanto, parece que, em geral, Herodes seguia o método dos governantes helenísticos ou dos romanos nas outras províncias do leste. Grande parte do lucro resultante das atividades econômicas da região e da exploração de seus recursos naturais talvez fosse para a elite em vez de para o povo, que fazia a maior parte do trabalho. Nos dias de Jesus, as melhores terras da Galileia pertenciam à casa real e estavam divididas em grandes propriedades, que Herodes Antipas loteava e dava de presente a pessoas importantes da nobreza e outros. Os súditos de Herodes tinham de financiar os elevados custos do estilo de vida luxuoso dele, bem como seus ambiciosos projetos de construção, sua complexa administração e as várias doações que ele fazia para amigos e cidades. Segundo o que se sabe, os impostos, taxas e tributos cobrados do povo eram um fardo extremamente opressivo. Herodes também detinha o monopólio da exploração das águas continentais. Assim, a pesca era administrada ou pelo rei, como parte significativa de seus interesses econômicos, ou pelos proprietários de terras doadas. Em regiões sob a administração direta do rei, havia corretores de impostos ou chefes de cobrança de impostos.
Homens ricos que compravam em leilão o direito de cobrar impostos, com autoridade para fazer contratos em que os pescadores pagavam para obter permissão de pesca, visto que Mateus cobrava impostos em Cafarnaum, um importante centro pesqueiro no Mar da Galileia. Alguns comentaristas acham que ele trabalhava para esses chefes de cobrança de impostos como contratante de direitos reais de pesca. Há indícios do primeiro e segundo séculos antes da Era Comum que mostram que os impostos na Palestina eram muitas vezes pagos em mercadoria, em vez de em dinheiro. Portanto, alguns pescadores profissionais pagavam entre 25% e 40% do que pescavam em troca da permissão de pesca. Documentos antigos indicam que, pelo menos em algumas áreas sob a administração de Roma, a pesca continuou sendo um monopólio do Estado, supervisionado por inspetores. Na Pisídia, havia uma espécie de polícia de pesca que se certificava de que ninguém pescasse sem autorização e de que os pescadores vendessem peixe apenas a intermediários ou atacadistas autorizados, cuja atividade também estava sujeita a impostos e ao controle do Estado. Em última análise, o que esse controle e esses impostos significavam, segundo a opinião de um analista, é que o rei ou o proprietário de terras ganhava muito dinheiro, ao passo que os pescadores ganhavam muito pouco. Os lucros que pessoas de outros setores econômicos obtinham também ficavam reduzidos por causa da opressiva carga fiscal. Os impostos nunca foram populares entre aqueles que têm de pagá-los. No entanto, a hostilidade geral contra os cobradores de impostos, que percebemos nos relatos evangélicos, com certeza aumentava por causa da desonestidade e ganância dos que enriqueciam por extorquir tudo o que podiam do povo. Pergunta 1. Quem são os primeiros discípulos por tempo integral? A. Simão Pedro, André, Tiago e João. B. Judas, Filipe, Natanael e Tadeu. C. Tiago, Bartolomeu, Marcos e Lucas. Pergunta 2. Qual é a profissão deles? A. Lenhadores. B. Coletores de impostos. C. Pescadores. Pergunta 3. Que milagre deixa Pedro com medo? A. Fez o paralítico andar. B. O peso dos peixes começou a afundar o barco. C. A água virou vinho. Pergunta 4. Que tipo de pesca os 4 discípulos farão agora? A. Pesca de camarão. B. Pesca de lagosta. C. Pesca de homens.